Olá, pessoal. Bom dia a todo mundo. Tudo bem? Sou o professor Anselmo, de Química. Vamos começar agora mais uma aula de reações de substituição. Se você lembrar, a nossa última aula, que era uma reação de substituição, eu expliquei para vocês as reações de substituição em alcanos e aromáticos. E nós trabalhamos com halogenação, nitração e sulfonação. Halogenação é quando você faz uma reação de substituição por um halogênio. Nitração é quando você faz uma reação de substituição pelo grupo nitro. Vou tirar um hidrogênio e vou colocar o grupo nitro. Sulfonação é quando você faz alguma substância reagir com ácido sulfúrico e ocorre uma reação de substituição pelo grupo sulfona, que é o HSO3. Essas três reações que a gente viu, turma, são chamadas reações de substituições eletrofílicas. Por quê? Porque a gente vai substituir o hidrogênio, que é o grupo menos eletronegativo, por uma espécie que também sai com carga positiva. Então, o hidrogênio, por ser menos eletronegativo, ele vai sair com a carga positiva e no lugar dele vai entrar outra espécie também de carga positiva. Por isso que é chamada reação de substituição eletrofílica. Eletrofílica são as substâncias que têm afinidade pela carga do elétron, que é a carga negativa. Então, quem é que tem afinidade pela carga negativa? As espécies que têm carga positiva. Se você tiver uma substituição nucleofílica, é porque você está substituindo duas espécies que têm afinidades pela carga do núcleo. A carga do núcleo não é positiva, então eu estou trocando duas substâncias negativas. Quando eu substituo uma negativa por outra negativa, estou fazendo uma substituição do tipo nucleofílica. Ou nucleófila, tanto faz. Agora a gente vai ver outros tipos de reações de substituição, chamadas reações com os reagentes de Friedel e Crafts. E, além disso, nós vamos trabalhar também com radicais dirigentes. Essas duas aulas de agora, aliás, esses dois assuntos dessa aula de agora, são igualmente importantes para você que vai fazer a prova do PAS 3, para você que vai fazer a prova do Enem. E, de repente, quando você for fazer a prova da SPSEX, essas duas aulas são importantíssimas também, a aula 32 e a aula 33. A aula anterior era a reação de substituição, aqui continua a reação de substituição. Bom, o que a gente vai ver de importante aqui, turma? A primeira reação de substituição, que a gente vai ver aqui agora, é chamada acilação de Friedel e Crafts. Friedel e Crafts desenvolveram um reagente, e esse reagente nada mais é do que um halogênio, que você quiser, um halogênio ligado a um radical. Sempre quando você tiver qualquer radical orgânico ligado a qualquer halogênio, e esse composto for submetido a uma reação de substituição, então você tem um reagente de Friedel-Crafts. O que é uma acilação? Vamos lá, vamos devagarzinho. As reações de acilação de Friedel-Crafts são reações orgânicas de substituição, em que o hidrogênio ligado ao anel aromático é trocado por um grupo acila. Então, acilação é porque você está fazendo a troca do hidrogênio do anel aromático por um radical acil ou radical acila. O que é um radical acila? Olha no slide aqui, ó. Radical acil é aquele radical que apresenta a carbonila. Olha só aqui, ó, C-O. Esse C-O é o que a gente chama de carbonila. Então, imagina uma cadeia carbônica, esse R é o resumo de uma cadeia carbônica. Imagina uma cadeia carbônica e essa cadeia carbônica termina com C-O e esse carbono está com a ligação a menos. Como esse carbono aqui está com a ligação a menos, ele é um radical. Como esse radical aqui, ó, RC-O, como esse carbono está com a ligação a menos, esse radical todo que tem o C-O, você vai chamar de radical acil, independente de quantos carbonos você tenha nesse R. Toda vez que a valência livre do carbono, para o carbono poder se ligar a alguém, se essa valência estiver no carbono fazendo dupla O, se a valência estiver na carbonila, isso aqui é um radical acil, independente do R. O R pode ter um carbono e o R pode ser uma cadeia aromática, não tem problema nenhum. Então, desde que você tenha na valência o C-O aqui, ó, colado, isso é radical acil. Aí, aquilo que eu te falei, o que é um reagente Friedel-Crafts? É qualquer reagente que tenha um radical ligado a algum halogênio. Então, aqui, ó, no lugar do meu cursor, aqui, ó, se você colocar cloro, bromo, você vai ter um reagente de Friedel-Crafts. Então, as reações de acilação, eu vou partir de um radical acil, e esse radical acil está ligado a algum halogênio. Olha só aqui um exemplo, ó. Na reação de acilação de um composto aromático com cloreto de acila, por exemplo,
a formação de uma cetona aromática. Então, quem é o cloreto de acila? É o catalisador da reação, né? Minto. O cloreto de acila vai ser o reagente, e aí o catalisador é sempre um ácido de Lewis, mesma ideia. E aí, geralmente, é catalisado pelo cloreto de alumínio. Aí, mas pode ser brometo também de alumínio, pode ser cloreto de ferro, mas o cloreto de alumínio é sempre o mais comum nesses casos. Por que você tem formação de uma cetona aromática? Porque você tem aqui, ó, a presença, se você estiver partindo de um composto aromático, por exemplo, se eu tiver aqui o radical acil ligado ao anel aromático, nós teremos a entrada de mais um outro grupo carbônico aqui, ó, tendo a formação de uma cetona, que é C-duplo entre carbonos, e essa minha cetona, ela é aromática. Para que nós usamos cetonas aromáticas? Para poder dissolver outras substâncias também aromáticas. Bom, agora tudo que eu te falei, eu vou falar de novo, mas te mostrando a reação. Olha como é que é facinho de você poder perceber. Quando a gente fala acilação de Friedel-Crepes, o aluno até arrepia, fala, caramba, que palavra estranha, que expressão esquisita e tal, mas é uma coisa super simples de você entender. Vamos fazer uma reação de acilação de Friedel-Crepes no benzeno. Então, olha só devagarzinho para você poder captar a ideia. Repara aqui no slide, ó. Benzeno, você sabe que esse composto aqui, ó, benzeno é a cadeia aromática mais simples que você tem, que tem ressonância. E aí eu vou submeter esse anel aromático a uma reação de acilação de Friedel-Crepes. O que é um radical acil? É quando você tem o C-duplo-O como a valência livre. Reagente de Friedel-Crepes é quando você tem um radical acil ligado a alguém da família 7A. Então aqui, ó, esse carbono que estava fazendo ligações a menos, agora de repente se ligou ao cloro. Isso aqui, tudo que você está vendo aqui, ó, isso é o que você vai chamar de reagente de Friedel-Crepes. O que é um reagente de Friedel-Crepes? É quando você tem um halogênio, que poderia ser cloro, poderia ser bromo, poderia ser iodo, mas os mais comuns são cloro e bromo. Esse cloro aqui ligado a um radical. Como esse radical tem o C-duplo-O, você vai chamar de radical acil. Radical acil ligado ao cloro. Como que a gente vai fazer essa reação, turma? Repara aqui, ó. Na cadeia aromática, na cadeia do benzeno, nós temos 6 hidrogênios que são exatamente iguais. Esses 6 átomos de hidrogênio podem ser substituídos. Por quem que ele vai ser substituído? Por que esse hidrogênio vai ser substituído? Se você lembrar da aula passada, eu te falei, numa cadeia aromática, quem tem menor eletronegatividade é o hidrogênio. Como o carbono é mais eletronegativo, se você faz a ruptura dessa ligação, a tendência é o hidrogênio sair com carga positiva. Se o hidrogênio vai sair com carga positiva, vai ter que entrar no lugar dele outra espécie de carga positiva. Aí qual espécie vai ter carga positiva? Aqui no nosso reagente Friedel-Crepes. Olha só, o nosso reagente que você está vendo aqui, ele tem carbono preso a carbono. Aqui é uma ligação apolar. Carbono dupla oxigênio é uma ligação polar, mas é difícil você quebrar a dupla ligação. Então, se eu tiver que submeter o benzeno a uma reação de substituição, eu teria que quebrar uma ligação aqui que fosse uma ligação mais polar, né, onde nós tivéssemos maior diferença de eletronegatividade, mas uma ligação mais fácil quebrada. Entre a dupla e a simples, a ligação mais fácil quebrada é a simples. Por que você não quebraria essa? Porque essa ligação aqui, ó, ela é apolar. Então, nós vamos quebrar a ligação entre o carbono e o cloro. Se eu quebro essa ligação simples, que é mais fácil quebrar que a dupla, quando você quebrar essa ligação simples, esse cloro ele é mais eletronegativo que o carbono. Então, o cloro tem carga negativa e o carbono passou a ter carga positiva. Como eu vou substituir o hidrogênio, que tem carga positiva, no lugar do hidrogênio, eu vou ter que colocar quem saiu com carga positiva. Quem é que sai com carga positiva? É o carbono. Então, todo esse grupo aqui, ó, vai ter que entrar no lugar do hidrogênio. Quando o hidrogênio se ligar ao cloro, eles vão formar quem? HCl. E essa parte da cadeia toda aqui, ó, CH3C-O, essa parte toda entra no lugar do hidrogênio. Quando essa parte entrar no lugar do hidrogênio, vai formar isso que você está vendo aqui, ó. Aí, esse grupo, que é a carbonila, está entre átomos de carbono. Isso aqui é o que nós vamos chamar de cetona. Então, eu acabei de produzir uma cetona. Qual o nome dela? Você vai chamar de metil, fenil, ó, aqui temos a fenil, aqui nós temos metil, cetona, também chamada de acetofenona. Bom, a acetofenona, ela é um solvente, é uma cetona que pode trabalhar como solvente para outros compostos aromáticos ou uma substância que é solúvel em outras cadeias aromáticas. O que é bacana de reparar aqui? Então, olha só, no anel aromático, você tirou o hidrogênio que tem carga positiva.
Se o hidrogênio tem carga positiva, vou ter que colocar outra espécie também de carga positiva. Como o cloro é mais eletronegativo que o carbono é que vai entrar no lugar do hidrogênio, mas aí o carbono leva com ele todo mundo que está preso a ele, menos o cloro. Então ele vai ter que levar o C-O e o CH3, por isso nós fizemos isso aqui, ó. Quando você quebrar a ligação do cloro com carbono, isso aqui, ó, se tornou um radical acil, que é um radical que tem a carbonila. Então, se o radical acil atacou o anel aromático, por isso que nós vamos chamar de acilação. Acilação de quem? De Friedel-Crafts, que foram os pesquisadores que desenvolveram esse radical. Assim como nós temos uma reação de acilação, nós também podemos ter uma reação de alquilação. O mecanismo é o mesmo, a ideia é a mesma, e você vai ver que a facilidade também é a mesma. Mas mesmo assim, turma, se você tiver com alguma dúvida, vai lá no chat, põe a sua dúvida lá e tal. Nós estamos online, estamos junto com você. Então, qualquer dúvida que você tiver, pode colocar, que a gente vai poder esclarecer, beleza? Alquilação de Friedel-Crafts. Vamos pensar aqui. Se a acilação é você fazer uma reação de substituição do hidrogênio pelo radical acil, então uma alquilação é eu fazer a substituição do hidrogênio por um radical alquil. Aí o que é um radical alquil? Radical alquil é todo radical derivado de alcano. Então, quando ele fala para você alquilação de Friedel-Crafts, é porque você tem um radical alquil, e esse radical alquil, ele vai estar ligado a algum elemento da família 7A. Pode ser cloro, pode ser bromo, que são os dois mais comuns. Então, se você colocar o cloro ligado ao alquil, aí você tem um reagente Friedel-Crafts. Se você colocar o bromo ligado a um radical alquil, você tem um radical de Friedel-Crafts. Então, quando você tem alquilação de Friedel-Crafts, é porque você tem algum radical alquil. Radical alquil é um radical derivado de alcano. Quais são os radicais derivados de alcano? Metil, etil, propil, butil, sec-propil, isobutil, todos os radicais mais comuns que você conhece, principalmente metil e etil. Como metil é derivado do metano, etil é derivado do etano, então são chamados de radicais alquil, que são derivados de alcano. E aí, por exemplo, olha só, nas alquilações de Friedel-Crafts, ocorrem as reações de substituição do átomo de hidrogênio pelo radical alquil. Olha só, essa reação aqui, ó, esse exemplo que eu montei para você, repara aqui. Repara que essa reação é muito parecida com aquela do slide anterior. Só que aqui nós estamos fazendo o quê? Estou pegando o anel aromático, ó, repara aqui, ó, o anel aromático está ligado ao hidrogênio. Aí, como eu vou tirar esse hidrogênio, que tem carga positiva, eu vou ter que colocar no lugar dele alguém que também tenha carga positiva. Aí, quem que vai ter carga positiva? Se você está colocando o benzeno para reagir com o clorometano, nós temos então aqui, ó, o cloro está ligado ao CH3. Se o CH3 se comportar como radical, ele é o radical metil. Radical metil é derivado do metano. Metano é um alcano. Então, isso quer dizer que o radical metil é um radical alquil. Então, radical alquil, eu coloquei o CH3 ligado ao cloro. Aí, cloro ligado ao CH3. Quando você quebrar essa ligação do cloro com o radical metil, qual dos dois é o mais eletronegativo? Cloro ou carbono? Cloro. Então, se o cloro é mais eletronegativo, o cloro passa a ter carga negativa, o carbono passa a ter carga positiva. Se eu vou tirar o hidrogênio que tem carga positiva, eu vou ter que colocar outro positivo no lugar dele. Aí quem que é o positivo? É o CH3. Como o CH3 é um radical alquil, então eu fiz uma reação de alquilação de Friedel-Crafts. A alquilação de Friedel-Crafts também pode ser chamada de reação de substituição por algum radical derivado de um alcano. Então eu coloquei o metil, mas podia ser etil, propil, isopropil, tá? Agora, toma aqui, é legal que você pode falar que essa reação aqui, ó, como eu tirei o hidrogênio e no lugar do hidrogênio eu coloquei o radical metil, você pode falar que o benzeno foi submetido a uma metilação. Metilação é quando você tira o hidrogênio e coloca o radical metil. Se ele falasse uma etilação, etilação é porque você tirou o hidrogênio e colocou um radical etil, um radical que tem 2 átomos de carbono. Quando o vestibular da UNB faz 3, fala assim para você, ó, vamos submeter esse composto a uma hidroxilação. Hidroxilação é que você vai colocar a hidroxila, tranquilo? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho o cloro ligado ao radical metil. Então, esse aqui que eu acabei de fazer aqui, ó, eu tenho um reagente Friedel-Crafts, porque esse aqui é um halogênio, esse aqui é um radical metil. Aí, quando você tiver esse tipo de reação acontecendo, o CH3 entrou no lugar do hidrogênio, eu fiz uma alquilação de Friedel-Crafts, tá? Agora, é bacana para você reparar
que o catalisador é sempre um ácido de Lewis. Aí na aula anterior, eu te falei que os ácidos de Lewis são aquelas substâncias que recebem paraletrônico. Então, o catalisador, ele é um ácido de Lewis, e eu posso até te explicar rapidinho o mecanismo, você vê que bacana. Quando você tem um radical, aqui, ó, quando você tiver o metil ligado ao cloro, esse aqui é o reagente Friedel-Crafts, ó. Então, cloro-metano. O cloro-metano, quando ele entra em contato com o catalisador, o que o catalisador faz? O catalisador, ele acelera a reação, porque ele muda o mecanismo da reação e faz a reação passar por um caminho alternativo que tem energia de ativação menor. Então, por isso que a gente fala que o catalisador diminui a energia de ativação, porque ele faz a reação passar por um mecanismo acontecendo de maneira mais rápida. O catalisador, ele participa ativamente da reação. O catalisador vem aqui, ó, e faz com que a quebra da ligação seja de maneira heterogênea, porque o cloro passa a ficar com excesso de elétron para poder emprestar para o alumínio. Como o alumínio tem orbital vazio, quando o cloro empresta o paraletrônico para o alumínio, aí você tem a formação dessa estrutura intermediária, ó. Aí, como o catalisador ajudou a essa ligação ser quebrada de maneira heterogênea, aí esse carbono passou a ficar com carga positiva. Por isso que esse carbono de carga positiva ataca o anel. Quando ele ataca o anel, ele está vendo que tem dupla ligação aqui, ó. Então, ele vai atacar o anel, a carga positiva dele atrai a dupla ligação que tem na cadeia. Quando ele atrai a dupla ligação que tem na cadeia, esse carbono passa a ficar com carga positiva. Para esse carbono aqui se estabilizar, ele volta a fazer uma dupla ligação com esse carbono, liberando esse hidrogênio. Esse hidrogênio aqui, por sua vez, vai atacar essa estrutura aqui, ó, para poder arrancar o cloro dela. Aí tem formação de HCl e o catalisador é regenerado, tá bom? Eu expliquei rapidinho aqui para você não precisa ficar muito preocupado, que não vai cair na sua prova de colégio militar, mecanismo da reação. Mas nesse caso, é bacana você ver que o catalisador, ele entra na reação, ele ajuda a quebrar a ligação, forma uma estrutura intermediária. E cadê o catalisador? Sumiu, mas o catalisador tem que ser regenerado. Aí o que vai acontecer depois? Ó, esse hidrogênio aqui sai da molécula e vem aqui pegar esse composto para liberar o cloro para poder formar um HCl. E aí nós vamos formar o CH3 ligado ao anel. CH3 ligado ao anel, turma, é o que você vai chamar de metilbenzeno. Metilbenzeno é esse composto que você está vendo aqui, ó. Então, metil ligado ao benzeno. Metilbenzeno, comercialmente, ele é chamado de tolueno. Vale muito a pena você guardar esse nome para a prova do PAS 3, tá? Então, na prova da UNB, tolueno é o metilbenzeno. Tolueno ajuda a produzir dinamite. Dinamite é o TNT, trinitrotolueno. Como é que você faz o TNT? Primeiro, você faz uma reação de substituição. Você faz essa alquilação de Friedel-Crafts para você poder obter o tolueno. E depois você faz uma reação de nitração. Você vai colocar o tolueno para reagir com ácido nítrico. Aí você vai ter o trinitrotolueno, que é o TNT. Tá bom? Então, agora olha só, o que é um radical dirigente? Vamos recapitular. O que nós já fizemos até agora? Se você tiver alguma dúvida, vou falar de novo. Se tiver alguma dúvida, vai lá no chat, põe a sua dúvida lá, que a gente vai esclarecer a sua dúvida e tal. Espero que você esteja acompanhando essa aula com um caderno, para você poder anotar as partes mais importantes. Até agora, a gente fez a reação de substituição em anéis aromáticos. Esses anéis aromáticos eram sempre o benzeno. Então, todo o anel aromático aqui para você, todos eles eram o benzeno. Só que, às vezes, você pode fazer uma reação de substituição em um anel aromático que já tem algum grupo. Se tiver algum grupo ligado a esse anel aromático, esse agrupamento é que vai definir qual hidrogênio é que vai sair da cadeia. Então, por exemplo, imagina na sua cabeça, o benzeno tem 6 átomos de carbono e tem 6 hidrogênios que são exatamente iguais. Quando você for substituir qualquer um dos hidrogênios do benzeno, qualquer um que você tirar, você acertou. Agora, se você tiver que fazer a reação de substituição de um hidrogênio do anel aromático, mas nesse anel aromático já tiver um radical, esse radical é que vai orientar a substituição. Ele é que vai dizer qual hidrogênio que você vai tirar. Então, a gente fala que ele é que vai dirigir a substituição. Se ele vai dirigir a substituição, você vai chamar de radical dirigente, tá? Aí, o que é um radical dirigente? É ele que vai chegar para você e vai dizer qual hidrogênio é que vai ser eliminado. Então, qual hidrogênio que sobrou no anel é que pode sair. Esses radicais dirigentes, geralmente, eles podem substituir nas posições orto, meta ou para. Então, para isso, eu tenho que lembrar que são as posições, quais são as posições orto, meta e para. Bom, orto, meta e para são os nomes que a gente dá para as posições do anel aromático em relação a algum grupo pré-existente, algum grupo já existente no anel aromático. Se for benzeno, no seu caderno já desenhei o benzeno, né? Se você colocar o benzeno, qualquer um dos hidrogênios pode sair. Mas se esse benzeno estiver ligado a algum grupo, esse grupo é que vai orientar a sua substituição. Você vai chamar de radical orientador ou radical dirigente.
Vamos lembrar o que é orto, meta e para? Vamos recapitular aqui, ó. Você tem um anel aromático. Imagina um anel igual está aqui. Em qualquer uma dessas 6 posições, eu já poderia ter algum grupo existente. Qualquer grupo existente. Aqui podia ser uma hidroxila, radical metil, qualquer coisa que você imaginar. Se o meu grupo de referência está aqui, quais são as posições orto? São sempre as posições à direita e à esquerda. A primeira posição à direita e à esquerda do meu grupo de referência são chamadas posições orto. Depois das posições orto, aparecem as posições meta. E depois aparece a posição para. Aí você fala, professor, mas esse grupo aqui, ó, amarelo, se esse grupo mudar de posição, se esse grupo muda de posição no anel, todas as outras posições acompanham esse grupo. Então, o grupo mudou de lugar, todo mundo vai acompanhando. Então, o que são as posições orto? São as posições, a primeira à direita e a primeira à esquerda. Meta, as próximas depois da orto. E a para é sempre aquela oposta. Aí, se eu tivesse que numerar essa cadeia, esse aqui seria o carbono 1. Repara aqui que legal, ó. Esse aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, quais são as posições orto? 2 e 6. A meta, 3 e 5. E a para, a 4, porque a 1 está ocupada pelo grupo substituinte, tá? Aí, a última parte tem aqui no slide, então, olha só. Os grupos previamente presentes no anel são divididos em 2. São os ativantes e são os desativantes. Como isso aqui é super simples, com uma dica legal que eu vou te dar, você consegue matar os itens da prova do UNB e do Enem. Então, se aparecer uma reação de substituição no composto aromático que já tenha algum grupo existente, eu vou te dar uma manha, eu vou te dar uma dica para você poder acertar tudo de uma maneira bem simplesinha. O que é um grupo ativante? Grupo ativante é também chamado de grupo de primeira ordem. Então, você vai chamar de grupo de primeira ordem ou grupo ativante. Esses grupos, eles são sempre orientadores nas posições orto e para, tá? Então, se você tiver um grupo de primeira ordem, se tiver um grupo ativante, ele orienta a substituição nas posições orto e para. Aí ele vai causar um efeito mesômero positivo. Daqui a pouco a gente vê o que é isso. Olha só. Se o grupo for ativante, também de primeira ordem, ele vai orientar as posições, as substituições nas posições orto e para. Como que você vai saber se o grupo que já está no anel, ele é ativante ou desativante? É só você ver o tipo de ligação que tem nesse grupo. Por exemplo, OH, aqui tem uma ligação simples entre o oxigênio e o hidrogênio. CH3, tem ligação simples entre o carbono e o hidrogênio. Toda vez que você tiver um grupo ligado ao anel e esse grupo tiver só ligações simples, se ele tiver ligações simples, ele é um radical de primeira ordem. Então, se ele for um radical saturado, só com ligações simples, a substituição tem que acontecer nas posições orto ou para. Não pode acontecer na posição meta. Poder pode, às vezes acontece, mas é raríssimo de acontecer. Então, preferencialmente, orto e para. Para todo vestibular, orto e para. Então, olha só. Olha para o grupo que já está no anel. Se esse anel tiver 6 átomos de hidrogênio, se fosse o benzeno, você poderia substituir qualquer um. Como aqui já existe a hidroxila, já existe o CH3, então o cloro e o NO2 não podem entrar em qualquer lugar. A hidroxila está aqui, ó. Se a hidroxila é saturada, esse cloro vai ter que entrar na posição orto ou na posição para. Então, repara aqui, ó. Aqui entrou na posição orto, um outro entrou na posição para. Então, ele é orto e para dirigente. Quando que isso acontece? Quando esse radical for chamado de radical ativante ou radical de primeira ordem. Qual é a característica dele? Ser saturado. Se você pegar o CH3 também é um radical saturado, só tem ligações simples, então ele vai orientar a substituição nas posições orto e para. Professor, e se esse radical aqui, ó, ele for insaturado, se tiver uma dupla, tiver tripla, tiver ressonância, se tiver, de repente, alguma ligação coordenada e tal, aí ele é considerado um radical insaturado. Aí ele vai ser classificado como um grupo desativante ou de segunda ordem, tá? Os grupos desativantes ou grupos de segunda ordem são caracterizados por serem grupamentos insaturados por dupla, por tripla, ou então por algum processo de ressonância. Esses compostos sempre orientam a substituição para ocorrer na posição meta. Orto e para, quando o grupo é saturado. Se ele for insaturado, na posição meta. Então, aqui, repara aqui o CH3, ó. O CH3, ele é saturado.
Aonde que o NO2 vai entrar? Só pode entrar nas posições orto ou na posição para. O NO2 é insaturado, mas quem orienta a substituição é o CH3, então cuidado com isso. Quem já está no grupo é que vai dizer aonde que é a substituição, e não quem vai substituir. Então, por exemplo, OH é saturado, CH3 é saturado. Aonde que o NO2 vai entrar? O NO2, ele entra aonde o CH3 definir. Como o CH3 é saturado, só pode entrar nas posições orto e para. Não interessa o tipo de ligação que esse reagente aqui tem. O que me interessa é esse aqui de cima, ó. Se esse aqui é saturado, ele orienta as substituições nas posições orto e para. Tranquilo? Nunca na meta. Quem orienta a substituição na posição meta é sempre os grupos chamados de desativantes ou de segunda ordem. Então, numa prova, turma, é muito tranquilo se acertar no NB. Quando o NB colocar para você um composto, os itens do NB são muito simplesinhos, são muito mecânicos. Se colocar para você um mecanismo de uma reação, ele vai colocar assim uma sequência reacional para você e vai te perguntar, aí por acaso essa sequência de reação está correta ou não? Aí você olha no anel aromático original, se o agrupamento que já existia lá, ele é saturado ou insaturado. Se ele for saturado, ele é grupo ativante ou primeira ordem, orienta a substituição nas posições orto e para. Se tiver tido substituição na posição meta, é porque o item é errado. Olha no anel aromático, se tiver algum agrupamento lá em cima, se esse agrupamento for insaturado, tiver dupla, né, tiver tripla, tiver ressonância, ele é um grupo desativante ou de segunda ordem, ele orienta na posição meta. E aqui, turma, você mata um montão de exercícios sobre isso aqui. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos as reações de Friedel-Crafts. Então, nós temos a acilação e a alquilação de Friedel-Crafts, além da gente ter visto quais são os radicais dirigentes, que são reações de substituição. Então, a aula 33 completa a aula 32. Vamos lá, olha só. Uma das grandes contribuições para a síntese orgânica ocorreu em 1877, no laboratório de Charles Friedel. Esses processos reacionais de acilação e alquilação de benzeno e derivados passaram a ser chamadas reações de Friedel e Crafts. Crafts era o aluno e o ajudante do Friedel no laboratório. O mecanismo dessas reações é o de uma reação de... Bom, tanto a reação de acilação quanto a alquilação, lembra que a gente colocou o radical acil e o radical aquil para substituir o hidrogênio. Se eles substituíram o hidrogênio que tem carga positiva, é porque o radical acil e o radical aquil também têm cargas positivas. Então, nós fizemos substituições do tipo eletrofílica, tá? Então, os dois têm cargas positivas, substituição eletrofílica ou eletrófila. Você pode falar substituição eletrófila. Filia quer dizer afinidade, e eletro. Então, afinidade pela carga do elétron. Como elétron é negativa, essas espécies têm que ser espécies de cargas positivas. Observe essa reação aqui. Então, ó, tolueno ou metilbenzeno é a matéria-prima a partir da qual se obtém, entre outros, sacarina, medicamento, corante, perfume, dinamite, detergentes. O tolueno pode ser obtido através da equação representada abaixo. Vamos pensar aqui, ó. Quem é o C6H6? Vamos ver devagar, olha aqui. C6H6, esse aqui é o benzeno. Você vai colocar o benzeno para reagir com CH3Cl. CH3Cl é um reagente Friedel-Crafts. Olha só aqui, ó. Esse é halogênio, esse aqui é um radical metil. Se eu tenho um radical ligado a um halogênio, isso aqui é um reagente em Friedel-Crafts. Que tipo de reagente que é esse? Aqui nós temos o cloro ligado ao metil. Como o metil é derivado do metano, metano é um alcano, então nós estamos fazendo aqui uma reação de alquilação de Friedel-Crafts. Ó, radical alquil. O que o CH3 vai fazer? Ele vai entrar no lugar de um desses hidrogênios aqui, ó. Nós tínhamos 6 hidrogênios. Se o CH3 entrar no lugar de um dos hidrogênios, vão sobrar 5. Então, o que era o C6H6? Era o benzeno. Então, você tem lá o benzeno, que é aquele anel aromático, não tem nenhum grupo orientador para poder dirigir a substituição. Eu poderia tirar qualquer um dos 6 hidrogênios. Vou tirar um hidrogênio do anel aromático, no lugar eu vou colocar o CH3. Quando você colocar o CH3 no lugar do hidrogênio, você tem o CH3 ligado ao anel. Esse composto aqui, ó, é o metilbenzeno. E o hidrogênio que saiu formou quem? Formou o HCl. Aqui ficou o cloro, o hidrogênio saiu do anel e se ligou ao cloro, então você tem formação de HCl. Esse HCl é o que você vai chamar de cloreto de hidrogênio. Cuidado, que nenhum vestibular vai chamar de ácido clorídrico, porque aqui, como são gases, esse cloro, o HCl, está sendo formado na forma de substância composta, não está sofrendo ionização. Então, nós temos aqui, ó,
o metilbenzeno mais HCl, que é o cloreto de hidrogênio. Que reação que é essa que nós estamos vendo aqui? É uma alquilação de Friedel-Crafts. Que tipo de reação que é essa? Uma substituição eletrofílica. Analisando a reação apresentada, julgue as afirmações. 1. Representa uma reação de adição. Adição não, substituição, né? Então, nós temos uma substituição também chamada de metilação, porque é o radical metil. Representa uma reação de halogenação do benzeno. Não é uma reação de halogenação, porque não foi o halogênio que atacou o benzeno. Quem atacou o benzeno foi o metil, então é chamado de metilação e não halogenação. O composto X que se forma na reação é o cloreto de hidrogênio. O HCl é o cloreto de hidrogênio, está correto. 4. Representa uma reação de alquilação de Friedel-Crafts. É uma alquilação, porque nós fizemos a reação de substituição pelo radical alquil. Tranquilo, galera? Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos as reações de alquilação, acilação de Friedel-Crafts e os radicais dirigentes. Assista sempre essa aula mais vezes, que essa parte é muito importante para a gente. Tudo bem? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima aula. Tchau, galera. Um abraço para todo mundo.